irmãos, antes da gente fazer a leitura de hoje, uma breve recapitulação do que já foi falado até aqui. Até aqui nós entendemos que o livro de Atos, ele é uma continuação do Evangelho segundo nos contou Lucas, é o mesmo autor. O mesmo que escreveu o Evangelho, Lucas, é o que escreveu Atos. No Evangelho, ele deixou registrado as coisas que aconteceram quando Cristo esteve aqui, na terra. Em Atos, ele escreve as coisas que aconteceram depois que Cristo subiu. Mas o personagem principal não mudou. O mesmo Cristo que veio trazer o reino, contado nos evangelhos, Atos nos mostra que é o mesmo Cristo que continua reinando, só que agora na pessoa do Espírito Santo. Nós entendemos na primeira leitura, nos primeiros versículos, que antes dos discípulos iniciarem a missão de levar o evangelho, de testemunhar a Cristo a toda criatura, eles receberam uma ordem. Qual foi a ordem? Faltou domingo, né? Qual foi a ordem? Permaneçam até que vocês sejam revestidos das coisas da terra. Vocês vão preparar a munição, vocês vão juntar um exército e vão sair para tomar tudo. Foi assim? Até que do alto sejam revestidos de poder. Então, o texto diz que Jesus falou para eles que eles precisavam de um poder para testemunhar. Eles não poderiam sair testemunhando a Cristo sem antes receberem este poder. Então Atos já começa nos mostrando que a obra é de Deus, a obra não é nossa. Nós, por misericórdia, cooperamos com a obra de Deus, mas quem faz a obra é Ele. Eu não faço a obra de Deus, é Ele que faz através de mim ou apesar de mim. Ele tem os seus meios. O que a gente precisa entender é que dependemos dele e da ação do Espírito dele. Agora, a leitura que nós vamos fazer a partir do versículo 6, ela vai nos conduzir a algo mais revelador ainda. Por quê? Porque os discípulos, em meio a essa orientação de Jesus, eles fazem uma pergunta. E você sabe que por trás de uma pergunta tem intenções. E a gente vai entender isso lendo juntos. Vamos lá. Atos, capítulo 1, versículo 6. Eu não vou colocar a Bíblia ali não, tá, gente? Senão vou me desconcentrar aqui. Leiam aí na Bíblia de vocês. Atos, capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram. Espera aí, desculpa, só um pouquinho. Perdão, gente, me perdoa mesmo. Ô Rayane, traz o iPad para cá, porque daqui está pegando. Arruma uma cadeira, põe uma cadeira aqui, ó. Porque daí de longe que não estava pegando, mas o meu daqui deu certo, agora que eu me atentei para isso, então daqui vai dar. Deixa eu só conectar na rede aqui, ó. Aí você fica aqui mais perto. Põe uma cadeira para ela ali. Pega essa aqui, ó, do violão, ó. Está vendo que eu não pensei nisso mais cedo? Bíblia, Atos, capítulo 1, versículo 6.
a apresentar. Olha que beleza. Agora sim. Vamos lá. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Olha a pergunta deles. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão o quê? Poder, ao descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Coloque as mãos sobre a palavra de Deus, ou sobre o seu coração, mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição. Senhor, a Bíblia está aberta, é os textos inspirados pelo Senhor. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento, para que a gente possa aqui, por revelação daquilo que já está escrito, compreender o que estava acontecendo nessa cena e como que nós podemos aplicar em nossos dias, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, olhando aí para o versículo 6, nós vemos uma pergunta. Qual a pergunta dos discípulos? Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? O que está acontecendo? Israel era uma nação independente. Eles tinham seu rei. Desde que Josué tomou posse de Israel e dos territórios, aquilo passou a ser deles. E de Josué para frente sempre tinha um rei que vinha liderando aquele povo. Uma nação soberana, que não dependia de outros. Faziam negociações, como a gente vê Salomão, por exemplo, o maior negociador que tinha. Muitos, para negociarem com Israel, a Bíblia fala que vinham com navios cheios de iguarias para poder trocar por alguma coisa que Israel poderia fornecer. Enfim, Israel ele era soberano, independente. Só que neste tempo aqui, no momento que nós estamos lendo, Israel estava sujeito ao Império Romano. Não como hoje, que são um país independente. Eles respondiam a Roma. O reino foi tomado. Então eles pagavam os tributos a Roma e por aí vai. Então quando Jesus ressuscita e aparece para eles, a gente vê pela pergunta deles que uma esperança que eles tinham acende. Enquanto Jesus estava vivo, eles tinham uma esperança de que o Senhor iria se tornar rei sobre tudo, sobre todos. Só que durante toda a vida de Jesus, nós vemos Jesus falando para eles: não é bem assim, o meu reino não é aqui, não vai ser na força do braço, pelo contrário, vão me pegar, vão me matar, vão me crucificar, eu não vou entrar em guerra com imperador nenhum. Mas ainda assim, a pergunta deles revela que eles estavam com a expectativa equivocada. Eles aguardavam o Senhor e o Senhor ressuscitou, e junto com a ressurreição de Cristo, também ressuscita neles uma expectativa. E qual a expectativa? Do reino ser restaurado a Israel. É agora, Senhor. Agora que o Senhor voltou aí, em glória e poder, com um corpo glorificado, é agora que a gente vai se unir, vamos chamar um exército, vamos convocar toda a nação de Israel, vamos para as ruas com espada, vamos tomar tudo, é agora que vai ser tudo nosso. Olha a expectativa deles. Ou seja, eles criam em Jesus,
Eles creram na ressurreição de Jesus. Eles criam que Jesus veio estabelecer um reino, mas eles ainda confundiam o reino de Deus com algo imediato, visível, político, territorial, controlável. Vocês estão compreendendo a dimensão disso, gente? Eles criam em Jesus, criam na ressurreição, nas profecias, criam que ele era o Filho de Deus, criam que ele veio realmente implantar um novo reino. Só que a pergunta deles revela que eles criam, mas eles queriam algo que eles pudessem controlar, que fosse do jeito deles, que fosse de imediato. E na verdade, meus irmãos, esse versículo aqui revela o coração humano, inclusive o nosso. Eu vou me incluir, o nosso, não só os dos discípulos. Hoje a gente pode olhar para os textos e, conhecendo as Sagradas Escrituras, julgar os nossos primeiros irmãos e dizer: como pode? Depois que o Senhor já tinha ensinado, o Senhor já tinha falado para eles que não ia ser assim. Como que pode? Pode porque o nosso coração é assim. Nós também somos imediatistas. Não é diferente do que nós vemos hoje em muitas igrejas. Em muitas igrejas, a base do ensino é exatamente essa. Em muitas igrejas, a base do ensino é mudança de vida quando? Hoje. É hoje, é agora. E quem tem a fé tem que fazer acontecer. E tem que mudar é agora. Porque se Deus é na sua vida, então tem que acontecer assim. Muitos, infelizmente, estão se alimentando desses ensinos. Pessoas, e eu não vou falar só para fora não, porque dentro da igreja existe uma diversidade, a gente não sabe quem é quem, isso aqui é para a gente avaliar o nosso coração. Cada um de nós devemos avaliar a nós mesmos. Pessoas que creem em Cristo, pessoas que falam do reino de Deus, pessoas que cantam: aclame ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo louvor, soberano, cantam coisas que nem entendem. Ele é soberano mesmo. Montanhas se prostrem, rugem aos mares ao som de sua voz. Você está entendendo isso? Você está entendendo que se montanhas se prostram ao Senhor e todo o universo se curva à ordem dele, quem somos? Nós. Para ao som de sua voz dizer: não, é do meu jeito, é como eu quero, é quando eu quero. Então há uma confusão. Por quê? Porque as nossas expectativas estão em soluções imediatas. A gente quer resposta rápida, a gente quer manifestação visível de poder. Muitos querem um reino, eu quero fazer parte de um reino que resolva os meus problemas. E ponto. Eu quero me juntar a alguém que resolva o meu problema de ordem econômica. Eu quero me juntar a alguém que resolva os meus problemas políticos. Aí se juntam, né? Vamos nos juntar a alguém que resolva os nossos problemas políticos. É isso que eles estavam querendo. A gente está com um problema aqui, tem alguém nos governando, tem alguém nos tributando de forma excessiva, pesada. Nós somos uma nação independente, soberana, desde que Josué conquistou essas terras, os nossos pais. Vão restaurar isso? Não entenderam nada. E infelizmente, não quero nem entrar muito nesse meio, infelizmente, a igreja no geral brasileira também vem cedendo a essas expectativas equivocadas. Muitos cederam os púlpitos
e transformaram em palanques, onde colocam personalidades políticas e ali proferem falsas profecias, né? E induzem as pessoas como se fossem gados, conduzidos todos a ouvirem a voz de um único líder e tal. Gente, ó, vou abrir e fechar um parênteses aqui bem rápido. Esse ano é ano de eleição, não é isso? Você vota quem você quiser. Ponto. Não venha falar comigo sobre isso. Eu não tenho capacidade nenhuma para discutir com você sobre isso. Há quem tenha, há quem estude, há quem se aprofunde. Ok, aí conversa com isso no particular e tal. Eu não tenho capacidade nenhuma. Ok? Ponto. Pastor, quem a gente vai apoiar? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai operar, é ele que faz a obra, ele vai mover pessoas, a gente vai dar todo apoio ao Espírito Santo para que ele mova corações. E se o seu coração for movido para um lado, vai. Se o seu coração for movido para o outro, vai. Faz o que você achar melhor. Ok? Por favor, gente, por favor, eu estou pedindo para vocês, em nome de Jesus, não manche a igreja com essas coisas. Lá fora, na sua casa, enfim, aí você, na igreja não, por favor. Não vamos mais uma vez dividir a igreja, foi feio o que aconteceu em 2022. Tem gente que não se fala até hoje por causa disso. Não é? Não faz isso não. A gente erra, mas a gente não pode errar nas mesmas coisas, né? Eu errei em 2021, quase 2022, eu errei. Não na igreja, mas em rede social, eu reagi a um vídeo, não me inclinando a uma personalidade, mas a uma pauta. Eu gravei um vídeo falando, olha, você que é cristão, pense na pauta cristã. Aí eu comecei a falar de algumas pautas, né? Família, isso e tal. Aí já aliaram a uma personalidade que fala de família e tal, pronto. Aí tem uma pessoa, nem convém falar o nome, já faz tantos anos, muitos aqui nem conhecem, que nunca mais veio aqui depois disso. Nunca mais. Aqui não, que nem existia aqui ainda. Você tem uma ideia, acho que estava na transição do Conviva ali para outro salão. Nunca mais veio. Pedi perdão, mandei recado, quase eu falei, eu vou votar no outro. Só para ganhar a irmã, quase. Mas não teve jeito. Como diz, pegou ar. Essa aí. Ó, por isso, meus irmãos, vamos falar do quê? De Bíblia. A gente não pode depositar as nossas expectativas de mudança, nós que fazemos parte do reino de Deus, na força do braço. Claro que precisamos da política, mas nós precisamos como qualquer outra pessoa precisa, como qualquer cidadão precisa, como qualquer instituição precisa, precisamos de bons políticos, que de alguma forma se incline para apoiar as instituições. Ok, precisamos mas não precisamos disso aqui dentro, de politicagem aqui dentro, pelo amor de Deus, isso aí não. Para você ver, isso é uma confusão que não é de hoje, é desde aquele tempo. Saindo agora, fechando o parênteses desse viés, né, político, olhe para todas as outras áreas. O nosso coração normalmente busca isso, respostas imediatas, manifestações visíveis do poder de Deus. É muito mais fácil quando a pessoa está vendo alguma coisa, por isso que a gente vê muitas pessoas que vivem de sinais, sabe? Ó Deus, faz um sinal, me mostra um sinal, me dá um sinal. Ela é movida por sinais. Me dá um sinal, Senhor, eu preciso de um sinal, estou para tomar uma decisão, tal. Eu quero um sinal. E o papel caiu. Acho que é um sinal. É um sinal. Eu queria ir para frente, mas o papel caiu, eu não vou não. É um sinal, viu? Acho que isso aqui é um sinal. Isso, meu irmão, os sinais acompanham os que creem. O Senhor vai mostrando, o Senhor vai confirmando. Não precisa você ficar pedindo, esperando, você tenha a sua vida com Deus, faça as suas orações, Ele vai iluminando a cada passo seu.
Mas é mais fácil, né? As manifestações visíveis prende o coração da pessoa. Mas essa expectativa estava errada. Eles já estavam com o mestre há um bom tempo. Jesus já vinha ensinando, Jesus já tinha operado muitos sinais, agora eles veem Jesus ressuscitado. Não, é curioso como o nosso coração é, né? Como eu disse, a gente não pode falar dos nossos irmãos do passado como se eles estão de todo errado e a gente não erraria também. Mas olha como é curioso. Pensa comigo. Jesus esteve aqui e aí durante 3 anos ensinou tudo para eles e falou, eu vou lá, porque na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar para vocês, é um reino, todo mundo um dia vai estar lá e tal, o reino não é aqui, é lá, tá bom. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Pronto, aí Jesus morre, ressuscita, aparece, durante 40 dias ainda, aparece, some, tem ali alguns envolvimentos com ele, come com eles, ensina, fala mais algumas coisas, aí chegou o dia de subir. Aí Jesus, ele vai ascender aos céus, eles estavam todos reunidos para Jesus subir, pela última vez, mais para frente vocês vão ver o contexto aqui, nos versículos adiante fala que Jesus está subindo, e os discípulos estão ali olhando para ele, olhando, focados, tipo assim, não some, não vai, fica aqui, aí anjos aparecem e falam, o que vocês estão olhando? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Nesse momento que Jesus está ali, ressuscitado, falou tudo sobre o reino, aí ele está subindo, para preparar o lugar no reino, a eles, Senhor, mas não é nesse tempo aqui que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quer dizer, não entendeu nada. Se tivesse entendido, era para eles falarem o quê? Vai lá, Senhor, já a gente se encontra, me reveste desse poder, porque com poder e autoridade eu vou testemunhar o Senhor, mas daqui a pouquinho eu estou lá também. Não, eles queriam uma resposta imediata, mas e aqui? E agora? Não é agora, o Senhor ressuscitou, não é agora. Irmãos, isso aqui é algo muito difícil, é simples de entender o conceito dessa doutrina que eu vou falar para vocês, é simples entender o conceito, mas é difícil viver esse conceito. Para quem gosta de pesquisar, estudar um pouco mais, anota para depois você pesquisa lá, a doutrina do já e ainda não, você pesquisa, já e ainda não, é um ensino doutrinário com base na boa teologia reformada, que fala sobre o já e o ainda não. É simples entender esse conceito aqui do já e o ainda não. Esses dias eu dei um exemplo para vocês, do Mateus no carro, e estávamos indo à praia, só que a praia, aqui mesmo, em Aracaju, só que eu não queria parar na primeira praia do Atalaia, eu queria ir mais para frente, certo? Aí peguei um trânsito, expliquei para vocês, e aí ele ficou naquela agonia, papai, já chegou? Já, mas ainda não, porque ele viu a praia, você entendeu? A gente foi, quando chegou lá no Atalaia, viu os arcos, aí, ó a praia, Mateus, pronto, para que foi falar? Aí, tá bom, aí ele viu, tal, ficou calado, daqui a pouco o carro vai, não, papai, já chegou? Já, mas ainda não, já chegou? Ainda não, quer descer? Ainda não, mamãe, vai para a mãe, quer descer? Tá bom, Mateus, calma, já chegou, mas não vai parar agora, é um pouco mais para frente. Nós vivemos esse tempo do já e o que? Ainda não. Jesus já esteve aqui? Já. Ele trouxe o reino dos céus para cá? Já, mas ainda não. Já vivemos reinados por Ele? Parece que não, mas existe um povo, existe uma nação, existe um corpo cuidado, que o Senhor providencia, através dos meios de graça, para guardar esse povo, até que por fim o reino se manifeste em plenitude.
Então já, mas ainda não. Ainda chegará o tempo onde literalmente o Senhor irá governar a terra, não essa do jeito que nós vemos, mas uma nova terra. E é isso que eles não estavam entendendo. A pergunta revela urgência, revela impaciência, revela expectativa. Mas, irmãos, vamos fazer um ajuste nessa expectativa, e se você alinhar o seu coração com essa doutrina, você vai viver melhor. Escuta o que eu estou te falando, você vai aprender a viver melhor, você vai ver o estresse ir embora, a crise de ansiedade ir embora, a depressão ir embora, você vai ver tudo ir embora. Presta atenção no que eu vou te falar. Esse conceito de perto, de já chegou, é relativo. Explico. Se eu estiver saindo daqui, de Aracaju, e vou para a praia também, só que eu vou para a praia lá de Maceió, que delícia, né? Que beleza. Vou lá para a praia de Maceió. Quantas horas? Umas 4 horas? Umas 4 horas, certo. Vamos lá, Mateus, bora, vamos para a praia. Opa, vamos para a praia. Mateus, hoje é dia de praia, só que a gente vai para a praia lá em Maceió, tá legal, lá em Maceió. Ele tem noção do tempo? 4 horas. Daqui 1 hora no carro, daqui 1 hora no carro. Papai, tá perto? O que eu vou falar? Não. Não está perto. Mas falou que a gente ia para a praia, só que a gente vai para a praia em Maceió, não em Aracaju. Então daqui 2 horas vai estar perto? Também não. Ainda não. Mas a gente vai chegar na praia. Agora, eu saí do carro com ele. Nós vamos para a praia, só que aqui mesmo, na praia do Atalaia. Daqui 15 minutos vai estar perto? Vai, pertinho. Então esse perto é relativo. Por quê? Depende de onde queremos chegar. Entende? Onde você quer chegar? Só você? Vou perguntar de novo. Onde você quer chegar? Todo mundo quer ficar aqui, não é possível. Aparece o Senhor, mostra o lado furado para o povo, dá um jeito aqui, eu não estou conseguindo sozinho não. Onde você quer chegar? É lá que você quer chegar? Já chegou? Ainda não. Está perto? Não sei. Não sei. É relativo. Pode ser que esteja perto. Eu não vou dar nomes aqui para não ficar agorando, né? Pode ser que esteja perto para alguém aqui. E existe 2 formas. Pode estar perto para todo mundo aqui, né? Pronto, acabou. Jesus voltou. Está perto, todo mundo. Ou pode estar perto individualmente para alguns. Uma coisa é certa, tem alguém aqui que vai primeiro. Quem vai? Quem se candidata? Está perto. Irmãos, sossega o seu coração, porque você não sabe quanto tempo falta. Mas tenha certeza de uma coisa, vai chegar. E quando chegar, vai ser maravilhoso. Então, sossega o coração aí de Mateuzinho, de criança, que está doido para colocar o pé na areia e brincar na praia. Vai chegar, vai brincar, vai colocar o pé. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto. Maravilhoso! Mas calma. Calma. Já chegou, já começou a acontecer, mas ainda não é o momento, vai chegar o momento. Se está perto, se está longe, depende, é relativo. Para uns está perto, para outros está mais longe, não sei. Agora deixa eu falar uma coisa.
daqui para Maceió, 4 horas. Vai chegar mais rápido se você ficar toda hora falando, nossa, que demora, viu? Vai chegar mais rápido? Vai ajudar em alguma coisa você ficar, ai, que arrependimento, não devia nem ter saído de casa. Vai ajudar? Vai ficar chato a viagem. Vai ajudar a mulher a falar para o marido, tá vendo, amor, por isso que eu falei para você que eu não queria vir, né? Pô, o cara estava lá, estava querendo ir com a família toda leve, aí você fica, furou o pneu, tá vendo? Eu falei que não era para a gente vir, tá vendo? Eu tinha falado, amor, não, mas vai furar o pneu, vai tomar uma multa, vai bater o carro, vai ter doença, vai ter desemprego, vai ter morte de pessoa que você ama, vai ter de tudo enquanto a gente está aqui viajando. Vocês estão entendendo, gente? Vai ter. Vai acontecer, meu irmão, vai acontecer, minha irmã, mas ajuste a sua expectativa. Não fica colocando expectativa no que é só aqui não é só o agora não. Não fica colocando expectativa igual eu disse, agora a gente vai ter o controle de tudo. Não teremos o controle de tudo, não teremos. Só não perde o alvo, continue olhando para o alvo. Aconteça o que acontecer, olha para o alvo. Então tudo depende do que entendemos por perto. O que traz paz para o meu coração? Porque eu entendo por perto, na questão de ir para o porvir, para a vida eterna, sair de uma vez por todas dessa bagunça que está aqui, eu entendo por perto, não o tempo. Eu não entendo por perto quantos anos faltam. Está perto para mim. E aí eu já vivo alegre, eu já estou na expectativa daquela notícia, quando faltava 5 minutos para chegar na praia, ó filho, está chegando, falta 5 minutinhos, agora está perto, aquela euforia, eu vivo essa alegria, eu vivo essa euforia há alguns anos já, porque o perto para mim não é tempo, o perto para mim dependia de uma certeza que eu tinha que ter de que vou chegar lá. E eu vivi um tempo, meus irmãos, acho que vale a pena eu compartilhar isso aqui com vocês. Eu vivi um tempo em que, para mim, isso estava muito longe. Não estava tão perto assim. Por quê? Eu vim de um ensino onde eu tinha que fazer para merecer a minha salvação. Todos os dias eu acordava desesperado para não perder a minha salvação. Então eu sempre me sentia longe, distante. Porque se para você ser salvo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Para você ser salvo, deixa eu te falar, se você fizer tal coisa, se você não fizer tal coisa, se você não estiver em tal lugar, e Jesus voltar, já era. Pronto, então para mim não está perto, para mim está longe mesmo. É o absurdo de, um dia, alguém querer fazer uma viagem em família no final de ano, pegar a família para um passeio, e o pastor, entre aspas, falar assim, irmãos, final de ano está aí, hein? Vai ter vigília da virada, todo mundo na igreja, hein? Os primeiros minutos com os pés na presença de Deus, e não digo nada, hein? Vai que Jesus volta nessa virada de ano, e você não está aqui, ano passado eu avisei, o fulano foi viajar, você viu o que aconteceu? Aquele acidente na estrada? Se tivesse aqui, se tivesse virado o ano com a gente, estaria aqui, estaria salvo, mas morreu sem Jesus, morreu em desobediência, foi viajar ao invés de vir para o culto. É brincadeira um negócio desse?
Parece, mas é verdade. E tem alguns aqui que sabem o que eu estou falando. Eu estava sempre longe dessa salvação, então. Vocês estão entendendo isso, gente? Hoje, para mim, está perto. Não porque eu mereço. Não porque eu tenho que fazer alguma coisa para conquistar a minha salvação. Porque foi revelada a mim uma fé em que Cristo fez. Ele me chamou para si. Ele já me tirou, o texto diz, Ele já me tirou das trevas e me transportou para o reino do seu amor. Já, pastor, já, mas ainda não. Só estou esperando um pouquinho, mas já estou lá. Então posso fazer o que eu quiser da minha vida, eu vou viver no erro, eu vou viver no pecado. Não, pelo amor de Deus, isso é conversa de criança, né? Você já sabe que não tem nada a ver, né? Uma vez que você está salvo, vive em santidade, comunhão com Deus, não vive uma vida de pecados, em resposta a tão grande salvação que te alcançou. Gente, a coisa, ela é tão complicada, tem pessoas que têm uma concepção tão errada sobre o reino de Deus, que esses dias compartilharam um áudio comigo, não convém dar mais detalhes, compartilharam um áudio comigo, de uma senhora, já bem avançada, que já está nos últimos tempos. Ela fica mais na cama, quase que vegetando, do que viva. Mas ela tem alguns sussurros. Eu ouvi o áudio, a pessoa gravou o áudio. E nos sussurros dela, gente, eu chorei quando eu ouvi, porque é desesperador. Quando ela fala, quando ela consegue falar, ela, Senhor, não me deixe ir para o inferno, Senhor. Não me deixa, Senhor, não me deixa morrer sem Ti, eu não quero, Senhor, eu não quero o inferno, eu quero o Senhor. Pastor, mas isso não é bom? Gente, eu não entendi, eu não ouvi aquele áudio como alguém que está com expectativa de que realmente vai conhecer o Senhor, vai estar com o Senhor. Olha o apóstolo Paulo, preso, sabendo que a qualquer momento ele ia sofrer algum martírio, se seria decapitado, crucificado, não sei. Ele escreve as suas cartas dentro da prisão. Eu já estou chegando no final, então vocês façam isso, façam aquilo, já estou sendo entregue como libação, tal. Queria ficar um pouco mais, mas na verdade queria ir também, nem sei o que é melhor, não sei melhor se é ir, se ficar, mas se eu viver, é Cristo, se eu morrer, estou no lucro e tal. Sabe? A pessoa que tem certeza da sua salvação. E a gente conhece a senhora, uma senhora piedosa, que viveu quase a vida inteira dentro da igreja, só que infelizmente viveu dentro de uma igreja, onde ela ficava ouvindo essas coisas, essas ameaças. Você vai perder sua salvação, você vai para o inferno. E aí, olha o que está na mente dela. Poxa, gente, me deu uma agonia, me deu um desespero, deu um temor. Eu falei, meu Deus do céu, que responsabilidade. Domingo eu vou falar com o povo sobre isso. Senhor, me ajuda. Como tirar isso da cabeça das pessoas, sem abrir também uma brecha para elas irem para uma vida desregrada e tal. Viver em piedade, santidade, mas também não é ficar com essa coisa, toma salvação, perde salvação, toma salvação, Cristo te comprou, agora não te comprou mais, sabe? E tem tanta gente assim, meu Deus. Mas a pergunta dos discípulos foi uma pergunta honesta, sincera, uma pergunta legítima. Eles não negavam Cristo como Messias, eles reconheciam Cristo como Messias, eles criam num futuro reino, mas na concepção deles, o reino tinha que continuar de forma carnal, uma expectativa toda errada, e essa é a nossa natureza humana. Quem foi aqui? Judas foi um
que pensou que ia se unir a Jesus, saiu do grupo dos zelotes, que também era um grupo também de bagunceiro, que queria tomar o reino, achou que Jesus ia fazer o mesmo, depois decepcionou quando viu que não seria assim. O senhor Alexandre está falando ali? Depois me lembra aí, o senhor Alexandre está falando ali que... Sim, o senhor Alexandre está falando ali, ó, que de um lugar que ele veio, e que alguns também vieram, muitos vivem lá há mais de 20 anos, e assim nessa agonia, sem a certeza da salvação. Muitos vivem assim. Será que uma pessoa dessa está salva? Pode ser, eu não sei, mas pode ser, claro. Pode ser. O texto diz, deixa eu abrir aqui, é Romanos, espera aí, deixa eu te mostrar. Exato, mas esse é o objetivo deles. A pregação é sempre a colocar dúvida na pessoa, que ativa um gatilho. Você quer isso, então faça aquilo. Romanos, coloca aí, Raiane, por favor. Romanos capítulo 9, versículo 16. Depois me lembre aí, irmãos, de preparar aquele microfone, para quando alguém quiser falar. Está vendo? O irmão está falando aqui que tem familiares que também vivem assim, fica até meio assombrado, né? Mas vamos lá, olha lá. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas do quê? Que tem. Vocês entendem, gente? Então não depende de quem quer nem de quem corre, mas depende de Deus que tem. Então, se Deus tiver misericórdia dessa pessoa que está lá, correndo pela sua salvação, Ele tem misericórdia. Vocês entendem? Não depende de quem quer ou de quem corre, a salvação é dele, é com ele, ele entrega a quem ele quiser. É certo que alguns, infelizmente, chegarão lá sim, mas chegarão, entre aspas, tá? Lá não vai ter cansaço nenhum, mas chegarão mais cansados. Entende? Deixa eu só dar um exemplo mais claro. Certo dia ela estava comigo, a gente só estava presente. Ela veio contando sobre essa. Peraí, vamos te ouvir. Tem problema você falar, não? Não? Fala aí. Então, certo dia a gente estava até vindo para a igreja, eu, ela, minha esposa, essa minha tia. E aí ela chegou, estava conversando comigo, a gente falando sobre a palavra, ela disse, poxa, eu estou tão assim, com aquela dúvida dentro de mim, no meu coração. Como assim, minha tia? Não, que eu estou com um bocado de envelope de votos que eu não pude cumprir. Rapaz, ela estava com a mente atribulada, achando que ela, por causa disso, né, desses envelopes, que ela não pôde cumprir os votos, ela poderia perder a salvação. Está vendo? Está vendo? Graças a Deus, tem muitos aqui que nunca passou por esses lugares e tal, mas, de tempos em tempos, os bons observadores vão se lembrar do que eu estou falando. Estou expondo aqui um bastidor. De tempos em tempos, nós promovíamos uma campanha de limpeza espiritual. E pedia para as pessoas, às vezes dava uma sacolinha plástica, ou às vezes dava um envelope, aquele ofício maior, e falava para as pessoas assim, pega todos os envelopes que você tem em casa atrasado, todos, e coloca dentro desse e traz dia tal, com uma oferta única por todos eles. Por quê? Porque toda semana tem um voto. Toda semana não, todo dia, né? Se você for na igreja todo dia tem um voto, né? Se você ia todo dia, então, negócio cheio de vela. O proprietário do imóvel estava conversando comigo ontem, ele falou assim, pastor, vem cá, quarta e domingo, e eu vejo que você está aqui todos os dias, mas e o movimento, aí o culto é só quarta e domingo mesmo, não vai abrir outros dias? Eu falei, irmão,
olha, do jeito que a nossa família está vivendo, não tem necessidade de ter outros cultos. A gente tem aqui alguns encontros, inclusive a gente está promovendo um encontro numa sexta-feira a cada 15 dias, para a gente conversar, tirar dúvida, mas o culto para a gente estudar e expor a palavra de Deus, 2 vezes é suficiente. Mas é que eu vejo que igreja tem reunião todo dia. Eu falei, que igreja? Tal e tal, tal. Pois é, mas o que tem nesse dia? Porque nesse dia tem alguma coisa voltada assim para a vida financeira. E no outro dia? Já entendi. Falou assim, já entendi. Eu falei, então. Aí eles precisam ficar inventando coisa e dividindo a vida da pessoa em 7. Como que se Deus só respondesse naquela área tal dia. Você tem problema sentimental, venha tal dia. Quebra de maldição. Quer dizer que a maldição não pode ser quebrada hoje. Aliás, a maldição já foi quebrada, né? Quando ele gritou ali, tetelestai, que tá quebrada a maldição. Então a gente se reúne aqui domingo para pregar o Evangelho, expor a palavra do Senhor, e o Evangelho ele é suficiente para todas as áreas da sua vida. E oramos por todas as áreas da nossa vida também. Então, tinha essa campanha, pega todos os envelopes, coloca dentro de um só e você traz tal dia. Alguém se lembra disso? Já? Alguns aí, né? Só que, como dizia lá aquela personagem, né? Olha o golpe está aí, porque qual é o golpe? Está eu aqui expondo os bastidores, né? Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Qual é o golpe? É porque depois que entrega todos os envelopes atrasados, na próxima semana vem a campanha de sacrifício. Qual era a estratégia? Tem pessoas que têm muito envelope atrasado em casa, então quando chegar a campanha de sacrifício, ela vai pensar, não, mas eu já tenho outros para cumprir, não vou participar dessa. Então a técnica era, tira tudo, limpa, zera a conta, que aí a gente entra com o maiorzão, né? Misericórdia, Deus. Por isso que não depende de quem quer nem de quem corre. Se não fosse Deus ter misericórdia de nós, meus irmãos. Pronto, agora abriu a... Quem é? Dona Joane. Fala, Dona Joane. Essa semana se prepare, o história vai estar cheio. Ixi. E olha que eu estava calminho, tranquilinho, não estava falando mais nada. Vai encher o direct, o stories, do Instagram. Bom, irmãos, essa tentação aqui dos apóstolos, qual tentação? A tentação de querer ver a coisa acontecer na hora, um reino visível, um reino controlável. Essa tentação não morreu ali com o passar do tempo. Com o passar do tempo, isso aí morreu, isso aí acabou. Não, negativo. Essa tentação, ela vem percorrendo aí a humanidade até hoje. Até hoje, muitos de nós às vezes pensávamos assim também, ou quem sabe até pensa assim, em algum sentido. Só que essa palavra, irmãos, ela nos confronta. Por quê? Porque mostra que a nossa visão é muito limitada. Enquanto a gente fica aí brigando por certas coisinhas deste mundo, limitando a nossa... A gente tem um reino muito maior, muito melhor. Você vai ficar se estressando, arrumando encrenca, arrumando briga, confusão e ansiedade nisso, naquilo, preocupado com as coisas deste mundo, sendo que você tem um Deus que está cuidando de tudo e fazendo com que tudo coopere para que você chegue lá. Versículo 7. Jesus respondeu, vamos lá, agora a resposta da pergunta. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou por sua autoridade. Então, aqui, gente, só essa resposta de Jesus, veja, a resposta parece meio ignorante, né? Tem algumas traduções, a minha está assim, não cabe a vocês conhecer, na de vocês está diferente? Está como? Não vos pertence, não vos compete, não te interessa, para que você quer saber? Não é de uma forma ignorante, na verdade, essa resposta é para redefinir quem somos, e
com o que devemos nos preocupar? Ou seja, não é da nossa competência, você entende isso? Não estou chamando ninguém de incompetente no geral, mas no que diz respeito a saber que dia que Jesus vai voltar, quando que o reino, não é da nossa competência. Pastor, mas o teólogo tal, ou não sei quem, o Papa, o profeta, e não sei quem falou, que falta tantos dias, ninguém tem competência para falar sobre isso. 2026, tem uns falando? 2027? Daniel Mastral, sei lá quem. Ninguém tem competência para falar sobre isso. Ninguém. Só que tem uma coisa, algum desses vão acertar, né? Porque todo ano tem um que fala, né? Aí o que acertar, pode ter certeza, e tomara que fique, né? Ele acertou e fica, para tomar a glória para ele. Tá vendo? Eu acertei, que Jesus ia voltar, e fiquei aqui. Para que eu quero saber, gente? Sai dessa pilha, sai dessa paranoia, sai das teorias de conspiração, fica lá meia hora, uma hora, internet, estudo sobre o fim do mundo, eu não sei, gente, pelo amor de Deus. Então, gente, olha só, presta atenção, nós como igreja, não no culto público, nós vamos tratar alguns assuntos doutrinários, com a nossa membresia, estejam certos disso. No mês que vem, se Deus assim permitir, estou aguardando os outros 2 pastores, tem um livro que está sendo aprovado pelos pastores, estou aguardando, tudo indica que vai ser aprovado, né? Eles têm que concluir a leitura deles, eu já fiz a minha, e aí, aí nós vamos expor para toda igreja, agora nós vamos ler esse livro, em outro dia, em outro horário, que já tem um viés mais doutrinário, para a gente falar sobre algumas coisas. Mas ninguém precisa agora ficar desesperado, como uma pessoa me mandou uma pergunta, pastor, estou tão confusa, eu ouvi falar sobre a predestinação, isso, gente, para que essa confusão? Para quê? A primeira confusão tem que ser resolvida. Qual é a primeira confusão? Se realmente eu estou em Cristo ou não. Se eu já entendi que eu sou um pecador, não merecia nada, mas pela graça dele, eu serei salvo por ele, essa primeira confusão foi resolvida, pronto. O mais é secundário. A não ser que você queira ser um estudante de teologia, aí você vai para uma faculdade ou um curso livre. A não ser que você queira ser um mestre, aí você vai ter que realmente estar pronto para debater. Só que você vai entrar em debates e você vai ver, se alguns já viram aqui, que tem debate que no final, tá bom, é nisso que você acredita, é nisso que eu acredito. E aí? O que acredita na predestinação vai para o inferno, e o que não acredita vai para o céu. É assim? Não. Os 2 acreditam em Cristo, os 2 confessaram a fé em Cristo e tal, em tudo que se implica isso, o crer, sim. Agora, se em uma linha teológica, um estudo, ele acredita na eleição, na predestinação, no milênio, e não sei o quê, isso aí, irmão, é secundário. É secundário. E quem está falando isso não sou eu. Então, quando você vê essas especulações, essas coisinhas, é o que mais dá audiência, é o que mais dá like, é o que mais dá seguidor. Pode ver, os pastores que têm mais seguidor são os especialistas do Apocalipse. Pode ver. Jesus falou, não cabe a vocês conhecer tempos, épocas. O Pai fixou pela sua própria autoridade. Isso não foi confiado a você. Então Jesus, irmãos, vamos lá, fecha a porta dessas especulações de calendário. Jesus fecha as portas para essas previsões sensacionalistas, essas teorias de fim do mundo e tal, e que acaba deixando um monte de gente louca. Como a senhora, tadinha, que prestes a ir se encontrar com seu Senhor, está agoniando em um leito, com medo de ir para o inferno. Meu Deus.
Só que Jesus, ele fez um ajuste de competência, ó, isso não vos compete saber, mas tem uma coisa que compete a vocês. E aí ele fala, versículo 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, vê que Jesus dá uma virada radical aqui, ó. Isso não te interessa. Vamos falar do que interessa? Não fica querendo confabular isso. Vamos falar do que interessa. O que interessa é o seguinte: vocês vão receber um poder. Isso vai mudar tudo. Esse poder que vocês vão receber não é um poder humano. Não é o que alguns estavam esperando. E a palavra poder, no original, nos escritos originais, é dinamis. Dinamis, no original, que significa força. Dinamis, no original, na verdade, era dunamai, né? Dunamai, do grego, que aí depois passou para o latim dinamis e para o português dinamite. Pensa numa dinamite, força, poder, abre caminho. Então Jesus está falando, vocês vão receber um poder, uma dinamite, vocês não têm ideia do que vai acontecer a partir de agora, depois que esse poder, depois que essa dinamite entrar em vocês, vocês vão romper caminhos, vai começar em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. É um poder que rompe, é um poder que transforma, é um poder que é como a dinamite, a rocha está lá, paradinha, ninguém mexe nela, né? Coloca uma dinamite lá, abre o caminho. O Espírito Santo é isso. O Espírito Santo é isso. É o poder que move corações, o coração mais duro, aquele que diz que nunca ia se converter, quando o Espírito Santo entra, daqui a pouco, olha lá, não falou que não ia? Olha lá. Agora, curioso, né, porque Jesus fala que eles receberiam poder, mas qual a necessidade desse poder? Por que que teria que ter um poder para testemunhar? Eu só vou falar. Porque uma testemunha, o que nós conhecemos como testemunha? Alguém que viu um caso, esteve lá, tem conhecimento de causa e pode falar, porque ele esteve ali, pronto, é só isso. Mas Jesus, ele está falando, vocês vão precisar de um poder para que vocês possam testemunhar. Mais uma vez, trazendo para vocês o texto original, a palavra poder no original, não vou saber pronunciar aqui no original de jeito nenhum, mas no grego é martus, que no português é mártir. E o que é um mártir? O dicionário define mártir como uma pessoa que sofreu tormentos ou morte pela fé cristã, ou uma pessoa que sofre por sustentar uma crença ou uma opinião. Ela se torna um mártir. Ela não abre mão daquilo, pode matar ela defende aquilo. Então, quando Jesus fala que vocês vão receber poder para ser testemunha, no original, vamos falar nos termos originais, olha, fiquem aqui, porque vocês vão ter que receber uma dinamite, para que através dela vocês possam, nem que vocês tenham que morrer com ela, mas que essa morte me testemunhe, fale de mim, vocês vão precisar desse poder. Quando Jesus fala, sereis minhas testemunhas, eles entendem, sereis mártires. Eles entenderam a profundidade da coisa. Eles não tinham nem ideia do que viria. Mas, quando Jesus fala e coloca essa palavra, eles já podem entender. Então, pode ser que a gente vai ter que caminhar com essa dinamite até a morte. E de fato foi o que aconteceu. Todos, a não ser João, que foi mandado lá para a ilha de Patmos, todos morreram martirizados. Fala, irmã, pode falar. Eu entendi também a questão do poder para que eles
Exato. Exatamente. É o que a gente vai ver depois no capítulo 2. Depois que eles recebem esse poder, Pedro, aquele que era bruto nas suas palavras, ele fala com tanto poder, uma dinamite tão poderosa, que 3.000 pessoas se convertem quando ouvem a pregação de Pedro. Isso é muito glorioso, gente. Até o Sinédrio ficou impressionado. Como que pode esse homem iletrado? É como se falasse nos dias de hoje, ele nem se formou, ele nunca estudou, ele não fez nem o Mobral. Mas ele falou com poder. Gente, preste atenção. O poder do Espírito Santo é para um fim. E o fim não é para espetáculo, para rodopiar, para tanta coisa que a gente vê acontecer por aí. Pelo amor de Deus, que o Senhor tenha misericórdia desses irmãos que se inclinam para certos emocionalismos e tal. O poder do Espírito Santo é para a gente testemunhar a Cristo. E pensa aqui em uma forma geográfica. Jesus sabia o que estava falando. Ele falou: vocês vão testemunhar em Jerusalém. O que era Jerusalém? A cidade deles. O que representa Jerusalém para nós? A nossa casa, a nossa vida, o nosso lar, a nossa igreja. Você recebe o poder do Espírito Santo para que através de você, a sua casa seja impactada, o seu lar seja transformado, a sua igreja seja beneficiada, um irmão ajudando o outro. Mas não só em Jerusalém, também em Judeia. O que representava a Judeia ali? Toda a cidade, as cidades vizinhas, próximas. E o que isso é para nós? As nossas relações próximas, os seus amigos, o seu colega de trabalho, os seus vizinhos. E Jesus coloca também Samaria. Você sabe por que Samaria? Você se lembra que os judeus não se davam com os samaritanos, eles eram um povo inimigo? Jesus diz: vocês vão receber poder para se relacionar até com quem? Com seus inimigos, até com pessoas difíceis, aqueles que não querem nem ouvir. Jesus chega lá para a mulher samaritana: ô mulher, tem água aí? E ela fala: o que você está falando comigo, ô judeu? Não fala comigo não quero nem te ouvir. E Jesus, ali pelo poder do Espírito que ele já tinha, convenceu ela, falou com poder, com autoridade. Aquela mulher se converte, volta para a cidade e chama toda a cidade para ver Jesus. Olha o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está procurando pessoas com o coração disposto para isso, para te encher desse poder e você sair daqui e testemunhar Jesus. E no próximo domingo, ou em um tempo presente, trazer outras pessoas. Pastor, mas aquela pessoa é tão cabeça dura. Não tem problema, não é você que convence, é o Espírito. Ele vai te usar, ele vai colocar a palavra na sua boca. Uma atitude, um gesto seu, uma coisinha que você fizer, que a pessoa vai olhar: peraí, tem uma coisa diferente nele, tem uma coisa diferente nela. E é assim que a igreja cresce. É assim que aconteceu no tempo dos apóstolos. E até missão, até os confins da terra, que são o quê? Missões, que alcance o mundo inteiro. Agora então, através das redes sociais, que a mensagem chegue até os confins da terra. Deu para entender, meus irmãos? A gente falou sobre muita coisa, não dá para continuar. Vocês estão entendendo que uma pregação expositiva não dá para a gente ler o capítulo inteiro. A gente vai ficar só com esses 3 versículos hoje. No próximo domingo a gente fala mais. Mas o que nós entendemos até aqui? Os discípulos foram instruídos por Cristo. Eles viram a ressurreição de Cristo. Eles viram sinais, viram milagres, mas eles tinham as expectativas erradas. O que a gente entende? A mente humana facilmente é capaz de ser assim também. A gente pode estar dentro de uma igreja, irmãos, ouvindo uma palavra maravilhosa, cantando louvores, participando da ceia, mas ainda assim ter uma expectativa errada sobre a obra de Deus e a vontade de Deus em nossas vidas. E queremos coisas imediatas, do nosso jeito, na força do braço. Isso tem que ser mudado. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar o cuidado de querer reduzir a vontade de Deus a um reinado pequeno, dividido em categorias. Deus agindo não sei aonde, Deus tem que...
Deixa que o Senhor trabalhe, Ele sabe com o que Ele faz. Se o Senhor tiver que levantar um patrão maravilhoso, Ele vai levantar. Se o Senhor quiser levantar um patrão que não é tão bom assim, Ele vai levantar. O Senhor tem seus meios, você só precisa estar revestido desse poder, olhando sempre para Jesus, testemunhando, sendo fiel na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua vida pública, e sempre testemunhando quem? Jesus. Mais um alerta: sai da ansiedade escatológica, não fica nesse negócio aí, entrando nessas conspirações, não vai, eu vou falar para vocês, eu estudo, mas tem hora que a cabeça ferve, eu fecho aquele livro, eu falo, eu nem quero ver mais sobre isso agora, deixa eu ver outra coisa aqui. Não, nem vem com esse negócio aí para mim não, pelo amor, agora eu não tenho condição de responder. Você é arminiano ou calvinista? Não tenho condição de responder agora eu não tenho, honestamente eu não tenho, porque se eu me posicionar eu vou ter que ter base, eu tenho que estudar muito ainda. Por enquanto eu posso afirmar que sou de Cristo. Mas a gente vai estudando, a gente vai se aprofundando, esse é o principal. E por fim, a gente precisa entender essa progressão missionária. Igreja, Jerusalém, local, amém? Vamos cuidar dos nossos. Judeia, a região, a cidade, Aracaju, os nossos vizinhos. Samaria, as pessoas mais difíceis. Confins do mundo, até os que estão mais distantes. Que a nossa igreja seja edificada como a igreja no tempo de Atos, para que possamos edificar a nossa igreja, a nossa família, os nossos vizinhos, a nossa cidade, e que esse evangelho, se assim o Senhor permitir, chegue através desse ministério aos confins da terra. Amém? É isso que a gente tem orado e tem colocado diante de Deus.